Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Então, mais uma apresentação de seminário da disciplina de Planejamento Urbano, e a diretriz que é o meu trabalho é Planejamento Urbano como instrumento de desenvolvimento sustentável e de transformação social. Aí, quando a gente pensa nesse tema, então tem três grandes conceitos relacionados ao tema, né, que é planejamento urbano, desenvolvimento sustentável e transformação social, e, no caso, como a minha linha de pesquisa é inovação, ainda vou trabalhar a quíntuple hélice. Tá? Depois eu vou explicar mais adiante como é que funciona. Aí, desmembrando os temas, né, planejamento urbano, apoio público, suporte econômico, novas cidades, planejamento estratégico, segurança, transporte e meio ambiente. Então, todos esses fatores, eles são relacionados, né, ao desenvolvimento sustentável, relativamente. Por exemplo, nas hélices de inovação, a gente conta com o meio ambiente como um dos elementos das 5 hélices. Por quê? O meio ambiente influencia diretamente a como o indivíduo reage às inovações tecnológicas e ao desenvolvimento sustentável. Porque se vocês analisarem depois nas minhas explicações, vocês vão entender que planejamento urbano e desenvolvimento sustentável tem a ver com a inovação que vai fazer com que o indivíduo possa utilizar melhor a cidade. E o desenvolvimento sustentável, a gente vai trabalhar com dimensão ambiental, econômica e social, a Declaração de Estocolmo, a ECO 92 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mais especificamente o 6, o 7 e o 11. Eu falei muitas vezes com o professor sobre uma dificuldade que eu estava tendo em relação ao tema, que é a amplitude. E se você se deixar navegar nos 3 temas, você vai no buraco do coelho lá da Alice. Então, eu foquei nessas dimensões, e talvez vocês possam sugerir que eu amplie, enfim, mas o foco do estudo vai ficar nessas situações. E a transformação social, então, a garantia do direito à cidade, economia solidária, consumo sustentável, incubadora social, agricultura familiar, no que foi trabalhado já aqui em relação às hortas, né, urbanas, as hortas comunitárias, ecovilas, reciclagem de resíduos sólidos, cooperativa de consumo e crédito e clube de seguro e saúde. Então, são situações de transformação social que estão vinculadas, linkadas, na realidade, ao desenvolvimento sustentável. Porque, assim, toda vez que você otimiza a utilização de um recurso, seja ele ambiental, seja econômico, você vai conseguir aproveitar melhor aquele recurso, né? No caso, por exemplo, das cooperativas de crédito, dos clubes de seguro e saúde, eles são fundamentais para que as pessoas de baixa renda elas tenham acesso a situações de crédito e saúde que algumas vezes são negligenciadas pelo Estado, apesar de ser responsabilidade, né? Aí, falando um pouco de cidades resilientes, a gente pensa no conceito, né, trazido pela ONU em 2012. Possuem a capacidade de se adaptar para prever desastres naturais e trabalham se preparando para lidar com eles, absorvendo o conhecimento do que houve no passado e criando planos de ação que possam ser usados no futuro. Então, a gente tem visto essa situação dia após dia. Por exemplo, a gente vai lá para a parte da guerra da Ucrânia. Aquilo ali é briga por poder, né, do desenvolvimento local de uma região. A gente vem bem aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, nas enchentes que estiveram adiante. Então, são todas situações que elas precisam ser observadas e melhoradas para que a gente possa realmente fazer o melhor uso da cidade. E a minha ideia no trabalho é fazer exatamente isso, é conseguir deixar mais claro como que pode ser feito esse processo. Ainda no conceito de planejamento urbano, a gente vai continuar falando, né, da ONU, no desenvolvimento de cidades resilientes na Agenda 2030, que através da articulação de múltiplas partes interessadas promove a resiliência social através da defesa política, da troca de conhecimento e experiências e do estabelecimento de redes de aprendizagem entre cidades
simultaneamente promove o fortalecimento das capacidades técnicas, conecta múltiplos níveis de governo e promove alianças estratégicas. Então, a cidade resiliente é o que a gente precisa, pensando no conceito de inovação, é de trazer coesão nas ações que são definidas para aquele ambiente, né? Aí isso está vinculado ao ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, o primeiro tema, que seria o planejamento urbano, eu vou trabalhar essas vertentes. Aí agora vamos falar do desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai trabalhar a sustentabilidade no contexto social, econômico e ambiental e a permeabilização do que é o conceito. Aí, falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então, o objetivo 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusos, seguros, resilientes e sustentáveis. É o sonho, né, gente? Porque você conseguir fazer com que todas as pessoas elas tenham dignidade de vida, acesso à água, a moradia e a saúde, energia. Então, assim, é o que a gente precisa mais... eu acho que é o essencial para o ser humano hoje em dia. E a gente tem observado, aqui em Palmas a gente vê mais distante, porque não é tão... As zonas que são periféricas, elas não estão mais perto do centro, como nas cidades grandes, mas assim, se você apurar, olhar, você vai encontrar muitas pessoas passando necessidade, com dificuldade de acesso à água limpa, a esgoto, a alimentação básica. Falar, o Brasil é um país maravilhoso, tem fruto em tudo quanto é lado, mas a pessoa não sabe usar, entendeu? Você vai para o interior do estado, você vê um pé de fruta madura caindo e a pessoa tomando suco mídio de pacote, porque ela não sabe fazer um suco, um doce, um bolo e às vezes não tem insumo. Então, precisa também disponibilizar o acesso a essas pessoas de como fazer a manufatura desses produtos, né? Eu peguei uma fala do professor Basoli do livro Palma Cidade em Foco. Nessa linha de condução, trouxe como princípio norteador os debates, inovação como maneira de melhorar a qualidade de vida nas cidades e comunidades a partir da constatação de que cerca de 60% da infraestrutura urbana necessária até 2030 ainda precisa ser construída. É começar a pensar as cidades de maneira sustentáveis e possibilitar o desenvolvimento dela com características de inovação. Então, melhor uso do solo, melhor uso das energias, água, esgoto, toda essa parte que já temos da sustentabilidade na arquitetura, no desenvolvimento urbano, ser aplicado nas estruturas que vão ser montadas no processo. Falando em desenvolvimento sustentável, a gente vai falar do ESG, né, que é a governança que se preocupa com o social e o ambiental dentro dos processos. Aí eu trouxe o conceito aqui. Eu trouxe um conceito do Sebrae de 2024, porque está bem atualizado, e a minha pegada ela é mais na parte empresarial mesmo. Aí eu preciso trabalhar o planejamento urbano, mas voltado a esse desenvolvimento. Então, o conceito mostra o quanto um negócio está buscando maneiras de minimizar seus impactos no meio ambiente, de construir um mundo mais justo e responsável e de manter os melhores processos de administração. Então, hoje, as empresas elas estão voltadas para essas questões da gestão, considerando a sustentabilidade. E eu falo que mais, as pessoas, a gente enquanto educador, a gente precisa despertar nos nossos alunos essa necessidade de ter essa preocupação de preservar, porque assim, uma fala muito comum, não tem jogar fora. E não tem mesmo, porque o planeta é esse. Então, a hora que a gente esgotar os recursos, sabe lá qual que é a próxima fase que vai ter esse planeta. Talvez a gente não esteja aqui para ver, mas teremos herdeiros. São duas situações. Nós temos o marco do desenvolvimento sustentável, que foi a Conferência Mundial dos Impactos Ambientais em 72, que foi realizada em Estocolmo. Esse foi um marco mundial. E no Brasil nós tivemos a Rio 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, no ano de 1992, e o formato das duas foi muito parecido, que foram oficinas, palestras, workshops, e trazer a comunidade para discutir, né, debater a questão do desenvolvimento sustentável. A diferença da Rio 92, né, foi uma evolução, foi que utilizaram vários espaços para poder trabalhar essa questão da preocupação com o desenvolvimento sustentável. Então, a cidade do Rio de Janeiro, eu morava lá nessa época,
A cidade toda foi utilizada como palco, como arena para palestras, para desenvolvimento de atividades. Então, é um conceito que ele é novo, né? Se você considerar a história, por exemplo, que a gente tem visto aqui da arquitetura de 1300, 1400, mas enfim, é um negócio que a gente está engatinhando ainda, mas que a gente já tem percebido muitas agendas tratando do assunto e algumas ações elas são efetivas, outras nem tanto, mas eu acho que é um caminhar que a gente tem que tem que ir fazendo no dia a dia. E felizmente nós temos força para continuar falando, agindo e pedindo a cooperação. Aí o que a gente procura é a transformação social de um indivíduo que pensa só em si, né, para a preocupação com a coletividade. Porque quando a gente começar a entender que é tudo nosso, toda a nossa utilização da cidade ela precisa ser possibilitada e preservada. Aí vem economia solidária, consumo sustentável, ecossistema de inovação, incubadora social, aceleradoras e o direito à cidade, porque a gente sabe que nem todo mundo pode utilizar todos os ambientes que são disponibilizados. Aí algumas referências, né? Agora eu vou falar do negócio que eu gosto. O conceito das hélices de inovação, ele surgiu no Vale do Silício na década de 1970. E ele começou trabalhando com 3 hélices, que eram o governo, a academia, as universidades e a iniciativa privada, no desenvolvimento e no repasse da tecnologia para que a sociedade pudesse utilizar. E aí, dentro desses processos, vieram várias situações de financiamento, de investimento em estudos na academia, tudo no intuito de transformar a pesquisa em produtos e serviços que pudesse ser utilizado pela comunidade. Aí, com o passar do tempo, foi se percebendo a influência que o meio ambiente tem nessas questões da inovação. Então, não adianta você trazer uma inovação que não faça sentido para o indivíduo. Então, aí foram acrescentadas mais 2 hélices, que é o indivíduo que utiliza a tecnologia e o meio ambiente onde ela está sendo utilizada. Aí, então, assim, todas as pesquisas que a gente desenvolve na universidade, elas podem ser aplicadas e virar um produto e serviço? Nem sempre. Às vezes é só pesquisa mesmo para virar artigo, para melhorar o currículo Lattes do pesquisador. Mas no contexto ideal de inovação, a gente tem que pensar a inovação como um desenvolvimento no plano, por exemplo, do planejamento urbano, que possa ser efetivamente implantado por todas as pessoas, que elas possam ser utilizadas. Então, não adianta, por exemplo, uma tecnologia de reciclagem de resíduos sólidos que ela seja cara e impossível de implantar num município como Palmas, que tem menos de 400 mil habitantes. Não adianta você pensar num reuso da água, da chuva, e ser cara essa tecnologia para a pessoa aplicar numa construção. Que ainda hoje representa em torno de 6% do custo de uma obra, você transformar ela numa moradia, por exemplo, falando de uma casa sustentável. Então, acrescentar 6% numa obra pode ser muito caro, dependendo do poder aquisitivo da pessoa que está desenvolvendo isso. E, na realidade, o retorno, ela pode possibilitar com que a pessoa, no decorrer de anos, ela consiga minimizar o consumo de energia, o consumo de água. Mas isso, para quem está vendendo o almoço para comer o jantar, é impossível de fazer. Mais um pouquinho da quíntupla hélice, já estou encerrando essa parte da apresentação. Então, falando de todas as 5 hélices, então a universidade tem o papel de formação de empreendedores para transformar a pesquisa e desenvolvimento em produtos e serviços. A iniciativa privada como apoio financeiro, né? Financiamento, os investidores anjos, a quebra de patentes, os royalties, a parceria público-privada e outras situações que ia faltar slide. Coloquei só essas. A comunidade, né? Os investidores anjos, as plataformas de crowdfunding, que são os financiamentos coletivos, e diversos coletivos que atuam, né? E o ambiente também. Os governos como incentivadores, linhas de financiamento, aporte financeiro para pesquisa e desenvolvimento, também entra na PPP, e as criações também de políticas que possam possibilitar novos cursos, novas universidades. Então, tem todo esse processo que o governo pode atuar dentro das hélices de inovação. E os usuários, né, que são as pessoas que vão utilizar os resultados das pesquisas e desenvolvimento de produtos e serviços.
Então, aqui eu termino a apresentação do meu conceito e vou falar agora um pouquinho da revisão da literatura, voltando lá aos meus 4 focos, né? Eu usei na plataforma Cielo, eu fiz assim, planejamento urbano e transformação social. E foram identificados 6 artigos com o filtro que eu coloquei de 5 anos, e desses 6 artigos eu utilizei 4. Estou utilizando, na verdade, que eu estou fazendo ainda. Planejamento urbano e desenvolvimento sustentável, me apareceram 13 artigos dos últimos 5 anos, e 5 artigos foram incluídos na minha pesquisa. E planejamento urbano e inovação, 4 artigos identificados e 1 artigo incluído, totalizando 10 artigos selecionados para a minha revisão da literatura. Então, a revisão vai contemplar o material que o professor disponibilizou como bibliografia da disciplina e mais esses 10 artigos que eu vou utilizar para fazer o meu trabalho. Aí eu usei o assistente de pesquisa, o Ryan, para poder filtrar os resumos e o Zotero para fazer o referencial bibliográfico. Estou usando, né, na verdade. E vou fazer uma pesquisa documental, porque tem alguns editais de incubadoras que são fluxo contínuo, eu vou pesquisar a forma de acesso e nessa parte também identificar quais são as empresas que já estão incubadas, como que elas respondem a isso e qual é a participação no desenvolvimento sustentável que elas têm. E estou participando do Fórum de Ecossistemas de Inovação, que tem o objetivo de mapear os ecossistemas de inovação em Palmas, e esse fórum começou em junho, ele vai até, os trabalhos vão terminar em novembro. Mas vai dar para tirar alguma coisa interessante. É isso. Aí vou começar a falar um pouquinho do meu artigo. Então, o que está em vermelho é provisório e o restante é o que já está valendo. Então, o título provisório é Planejamento Urbano como Instrumento de Inovação nas Cidades e vai falar das transformações do cenário mundial, que o cenário mundial vem sofrendo em decorrência de fatores econômicos, climáticos, sociais, esgotamento de recursos, entre outros. Traz a urgência para o debate sobre como desenvolver boas práticas para otimizar a utilização dos recursos, minimizar distâncias, incluir as esferas da sociedade e, consequentemente, permitir que todos os espaços urbanos sejam impulsionadores do desenvolvimento sem tirar o foco da sustentabilidade. Aí vou falar um pouco de territórios de inovação, que eu trouxe uma citação aqui de Castells e Hall. Definem Tecnópolis como projetos regionais planejados por agentes públicos privados com visão de futuro, em conjunto com universidades e centros de pesquisa, com a finalidade de guiar as transformações que estão incidindo sobre a sociedade, a economia e os territórios. Outros estudos com diferentes abordagens analisam as relações entre territórios e inovação. E também tem uma citação do Tunis, não sei se é assim que pronuncia, os espaços planejados para abrigar as empresas inovadoras, cujo principal modelo são os parques tecnológicos ou os espaços espontâneos que concentram empresas da nova economia, coexistindo com outras funções do espaço urbano denominado ambientes inovadores urbanos, que são os ecossistemas de inovação. E uma fala do David, o conflito necessário para garantir o direito à cidade. Uma vez que o professor Basoli falou muito aqui sobre essa questão da ocupação da cidade, porque, para mim, planejamento era plano diretor, quando eu entrei aqui, e eu entendi que é bem mais profunda a situação, e é bem mais necessário a gente aprofundar essa discussão para que as pessoas entendam o direito que ela realmente tem de ocupação dos espaços. Então, o objetivo geral, analisar a relevância da aplicação do conceito de planejamento urbano, desenvolvimento econômico, sustentável e de transformação social, aliado a questões inerentes ao conceito da quíntupla hélice de inovação em Palmas, no Tocantins. Especificamente, mapear, eu não sei se essa palavra está muito forte, mas eu deixei aí por enquanto, os ecossistemas de inovação existentes em Palmas e suas vocações que possam contribuir para a melhoria na qualidade de vida da população. Identificar as interferências que esses ecossistemas desempenham no modelo de desenvolvimento sustentável, relacionar a questão do planejamento urbano e as aplicações que favorecem a instalação de ecossistemas de inovação sustentável. Então, tipo de pesquisa. Foi pensada desenvolvendo as seguintes etapas: a revisão da literatura, a análise documental e a participação no grupo focal dos ecossistemas de inovação. Aí eu trouxe umas referências da análise documental como um método de pesquisa, porque
a capacidade de tratar, selecionar, interpretar a informação visando compreender a interação com sua fonte. Nesse sentido, o pesquisador cabe a tarefa de encontrar, selecionar e analisar os documentos que servirão de base para seus estudos. O que acontece entre uma análise documental e o fato? Por exemplo, você vai pegar, vamos pensar nos ecossistemas de inovação das universidades. Então, eu vou analisar, por exemplo, o PDI da UFT, o PDI da UBRA, o PDI da Universidade Católica. Todas essas instituições, elas têm plano de desenvolvimento institucional. E aí lá no papel constam várias ações que elas são possíveis de realizar num universo de 5 anos. E elas estão descritas para serem realizadas em 2024, nós estamos no meio do ano e nenhuma delas foi implantada. Então tem essa distorção do que o papel representa e do que é efetivado realmente, porque nem tudo que a gente planeja a gente consegue executar. E aí os fatores que influenciam essa execução são variados, e não é só a falta de vontade, a falta de recurso, e tem várias situações que influenciam nesse desenvolvimento e a gente não consegue, só na análise documental, saber isso, né? E tem outra referência que trata os documentos como amostra não representativas da exatidão dos fenômenos pesquisados, visto que podem ocasionalmente descrever as informações verídicas, visto que seu propósito não é o de fornecer dados para investigações posteriores. Então, eles tratam de planejamento e às vezes não é. Às vezes é planejamento, às vezes é relato, mas pode não ser efetivo. Aí mais um pouco falando sobre a revisão integrativa, a identificação da evidência científica mais robusta e a elaboração de conclusões com base no conjunto de estudos analisados. A revisão integrativa segue um processo de análise sistemática, resumindo e abrangendo uma ampla variedade de estudos relacionados à questão central da pesquisa. Então, a minha revisão integrativa está focada em identificar como esse material tratado em diferentes cidades do Brasil, e tem uma da Europa, aborda a questão da inovação dentro do processo de planejamento urbano. Aí, a gente faz revisão dupla, eu tenho um parceiro de revisão nesse caso, que é o professor Fernando, e ele também trabalha essa linha de pesquisa de inovação, e eu reviso, ele revisa, e depois a gente junta as ideias, e aí consolida a nossa revisão integrativa nesse foco do desenvolvimento das inovações dentro do processo de planejamento. Aí diz aqui das 6 etapas, né? Elaboração da pergunta norteadora, busca da amostragem na literatura, coleta de dados, análises críticas de estudos incluídos, discussão dos resultados, apresentação da revisão, que vai ser uma parte do artigo, não vai ser muito extensa, porque eu vou trabalhar ela em planilha. Aí as discussões, né? Os resultados e discussões. Quais os espaços de inovação disponíveis em Palmas? Quais fatores de inovação foram considerados como modelo de urbanização em Palmas? Quais fatores podem ser aplicados? Como a comunidade pode ser inserida no processo e quais os benefícios econômicos, sociais e culturais podem ser agregados? E os resultados? Universidades, governos, iniciativa privada, comunidade e ambiente, são os 5, né? Ambiente natural são alguns dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. Partindo do modelo adotado para o planejamento urbano de Palmas, esperamos identificar os ecossistemas de inovação existentes nos diversos setores da cidade e suas vocações que possam contribuir para a melhoria na qualidade de vida da população. Aí aqui nas referências eu trouxe os artigos que eu vou utilizar na revisão e os outros eu ainda não completei, que são referentes às indicações da disciplina. Muito obrigada. Estou à disposição.